COP orgulhosamente apresenta Fábio Faria, Ministro das Comunicações do Brasil. Com a palestra Tecnologia 5G e seus impactos na segurança pública. Olá, bom dia a todos. Prazer estar aqui em Florianópolis, Santa Catarina, aqui no COP Internacional, falar um pouco sobre como a tecnologia vai ajudar na segurança pública. Sou ministro das Comunicações desde junho de 2020. Estou há quase 2 anos, né? Daqui a alguns meses farei 2 anos. E o nosso principal foco no Ministério foi fazer o leilão do 5G. O 5G é algo transformador que vai mudar a vida do Brasil e do mundo. A gente, naquele momento, estávamos no meio de uma pandemia, onde tínhamos muitas dúvidas e ninguém sabia do que ia acontecer, muito menos se íamos ter leilão do 5G. O 5G hoje já funciona em vários países, na maioria dos países da Ásia, já começou a funcionar nos Estados Unidos e alguns países da Europa. Na América Latina, o Chile já tinha feito o leilão e a gente ainda não tinha nem começado a resolver os problemas para acontecer o leilão. Fizemos uma força-tarefa e o ano passado nós conseguimos fazer o leilão do 5G, onde foi arrecadado 47 bilhões de reais. Dos 47 bilhões de reais, 5 bilhões vão entrar para o cofre do governo e 42 bilhões para investimentos. Aí, qual o motivo de eu estar aqui conversando com vocês? Porque o governo, a gente fez uma série de conversas no grupo de trabalho para decidir para onde ia esse dinheiro do leilão do 5G. E a gente viu, no Brasil, quando eu assumi o Ministério, nós tínhamos 49 milhões de pessoas sem celular, sem internet. Através do Wi-Fi Brasil, levamos para 10 milhões de pessoas. E agora, nós temos ainda quase 40 milhões de pessoas sem celular. E como é que isso impacta na segurança? O Brasil é um dos maiores países do mundo. A nossa fronteira, principalmente na região amazônica, não existe conexão. Não tem internet. Como é que a polícia civil, a polícia militar, a polícia federal pode combater o tráfico de droga que entra pela região norte se não tem internet, se não tem conexão? E óbvio que os bandidos, eles vão buscar espaços, rotas de fuga, rotas de entrada, aonde é o lugar mais fácil. E a gente decidiu, primeira coisa do leilão, vamos levar a internet para todos os lugares. Aqui, Florianópolis vai receber o 5G em julho desse ano, e todas as 295 cidades de Santa Catarina receberão o 5G. Todas. As áreas urbanas. E aquelas áreas rurais, né? Normalmente, numa cidade, você tem a área urbana, mas muitas delas têm uma zona rural que fica a 10 quilômetros da cidade, muitas vezes, muito longe do município. Essas cidades todas receberão 5G e todas essas comunidades, localidades receberão 4G. Com isso, a gente vai fazer integração. A gente vai, por exemplo, eu fui para uma viagem, a gente foi para 12 estados. E a gente viu muito aplicativo, demonstração de segurança pública. Eu vi uma que me chamou a atenção, uma ocorrência. Por exemplo, o policial vai entrar no meio de uma ocorrência, de um sequestro, de um assalto de banco, por exemplo, ele coloca uma roupa que tem uma arma no ombro direito, outra no ombro esquerdo e outra atrás. E ele vai com câmeras 360 graus e quem está liderando a operação, que está do lado de fora, ele, em qualquer momento, ele vê quem vem atrás do policial e faz o disparo
e na mesma hora ele elimina ali o assaltante, o bandido. Então, a gente vai começar a ver várias operações policiais acontecendo no Brasil, também entrando drones. Os drones vão entrar dentro das operações, conectados com todas as polícias. A gente vai fazer com que todas as rádios, né, você vê a Polícia Rodoviária Federal, por exemplo, lá no interior do meu estado, em Pau dos Ferros, ela consegue falar com o chefe dela que está ali em Brasília. Mas a Polícia Rodoviária Federal não consegue, no meio de uma operação, falar por rádio com a Polícia Federal, com a Polícia Civil, com a Polícia Militar. A gente não tem essa interligação de forma rápida e instantânea. Com o 5G a gente vai ter, porque a latência é muito baixa. Eu fui agora para Israel. Chegamos lá semana retrasada. Ministro, deixa eu aproveitar para deixar aberto aqui, desculpa lhe interromper, a todos os participantes que quiserem fazer perguntas ao ministro também, mas a gente escolheu algumas perguntas, e uma delas, inclusive, relacionada à sua viagem, né? O senhor foi a Israel e a gente queria saber como é que foi essa viagem, como o senhor iria comentar agora, mas um dos nossos acompanhantes do evento também quer saber se tem alguma parceria na área da segurança e da inteligência que foi proposta ao longo dessa viagem. Então, Israel é um país pequeno, que lá não tem riqueza mineral, não tem terreno fértil para a agricultura, e é o país que tem mais capacidade de inovação e segurança. Eles têm um serviço militar, tanto o homem como a mulher, né? Eles falam que isso é muito importante para que eles possam inovar. O homem fica 3 anos no serviço militar, a mulher 2. E eles dizem que ali eles começam a aprender a lidar com frustrações desde cedo, por isso que eles são inovadores. Eles sempre estão querendo inovar e mudar. E o Israel se transformou num case de inovação. E a gente está fazendo uma parceria, o governo de Israel, com a empresa israelense que chama Jugano. Eles desenvolveram uma tecnologia de postes, que dentro do poste de luz tem a câmera de 5G. Tem um 5G e tem uma câmera 360 graus. E aí, para o 5G chegar nesse poste, ele precisa chegar uma fibra ótica. Então, se a gente precisasse, a ideia é muito boa, mas não dá para a gente levar uma fibra ótica para cada poste. Só que eles desenvolveram a tecnologia que apenas uma fibra ótica chegando num poste, a gente consegue chegar em 100 km via wireless, via Wi-Fi, o 5G. Então, a cada 100 km é necessário uma fibra ótica só. E o poste, que ele já tem funcionando na Malásia, em vários outros países, lá em Israel, ele reconhece tudo. É um reconhecimento facial que nós temos hoje em alguns aeroportos, só que o deles é 100 vezes maior. Você pode estar de boné, de máscara, com qualquer parte do corpo, do rosto de fora, eles conseguem reconhecer. O carro, a mesma coisa. Então, esse poste ele faz o serviço de radar, ele reconhece o carro, ele reconhece a pessoa que está dentro do carro. Então, o que a gente vai ter hoje, a gente vai ter as conexões via satélite, que a gente está fazendo as parcerias com a Viasat para levar conexões nas áreas mais remotas, fibra ótica com leilão de 5G e os postes também com esse governo de Israel. Vou para os Estados Unidos conversar com eles, agora, junto com o governo de Israel, a gente vai no governo americano falar sobre essa tecnologia, porque aqui tem uma cidade pequena, por exemplo, de 10 mil habitantes, só vai receber o 5G daqui a 6 anos, no final do leilão. Mas o prefeito, ele tem um dinheiro da prefeitura que ele pode investir em iluminação pública. E essa taxa de iluminação pública, muitas vezes, fica com dinheiro sobrando, investe ali na iluminação natalina. Aí o que é que o governo de Israel fez? Não, o prefeito pode chamar o governo, a empresa Jugano, que tem a Qualcomm e tem a Nokia, que são as sócias, né, desse empreendimento. O prefeito pode antecipar o 5G que ele recebeu de fibra ótica para receber agora. Então, eles conseguem fazer todo o ecossistema, coloca lá as câmeras em todos os postos das cidades, e o prefeito ele consegue manusear com o próprio segurança, o secretário de segurança, com o próprio celular. Aí você vê nas cidades funcionando, se vai uma criança atravessando a rua, a luz do poste, que é de LED, ela pisca amarelo. Se tem um acidente de trânsito, ela pisca vermelho, ela fica vermelha.
Se tem uma pessoa no meio da rua, de uma ponte, que deixou uma mochila e foi embora, ela alarma e começa a piscar. Então, assim, ele tem total inteligência artificial, que o governo, hoje, o investimento de todos os governos é inteligência artificial. Então, esse poste ele faz um serviço de prevenção. Se você quebra um carro, por exemplo, no meio da rodovia, você vai na frente do poste, você só mexe a mão e ele abre o microfone, você conversa com o poste e a polícia já vem atender e vem a ambulância, vem o que for necessário. Então, a gente vai ver muito isso. A inteligência artificial, o 5G vai ser máquina para máquina. Ministro, essa, inclusive, é uma das perguntas também que a gente recebeu dos nossos internautas nas nossas redes sociais relacionadas à inteligência artificial, né? A gente ouviu também sobre o IoT, ela comenta, né? E como é que essas ferramentas, elas podem ser utilizadas com o 5G em prol da segurança pública do nosso país? Vamos lá. Antes do 4G, não tinha FaceTime, não tinha aplicativos de carro, né, de táxi, Uber, por exemplo, 99. A gente não tinha aplicativos de comida, não tínhamos aplicativos de Waze, por exemplo, que é do governo de Israel, Waze, uma empresa israelense. Isso só foi possível por causa do 4G. O 5G vai ser 100 vezes mais rápido do que o 4G, com a latência quase zero. Então, as aplicações que a gente viu que elas serviu para nós, a gente vai ver aplicações que vão servir para as empresas, para as indústrias, para a polícia, para o setor de medicina. É máquina conversando com máquina. Então, hoje, vamos falar aqui de um carro. Hoje a gente vê, de vez em quando, alguns carros que eles funcionam, eles dirigem, né, sem motorista, mas eles têm que estar cheios de câmeras, né, é muito caro, é pesado. Com o 5G vai ser normal. Daqui a 10 anos a gente não vai ver mais carro com motorista. Né, ônibus, caminhões, daqui a um tempo todos serão autônomos. Então, o 5G, por quê? Porque se hoje você vem num carro no 4G, um carro sem motorista, ele demora o delay, quando você vê uma criança atravessando a rua, o carro ele reconhece, mas ele demora até 2,3 segundos para executar, para frear. Então, não tem como ter um carro com 4G sem motorista. Com 5G a latência é zero, ele para na mesma hora. Então, nós teremos várias aplicações. Aí, você vai usar isso no setor da agricultura, vai ter no setor de telemedicina, nós teremos uma cirurgia à distância. Vai ter um médico em São Paulo que vai poder operar uma pessoa aqui no interior de Santa Catarina, remotamente. Do mesmo jeito são as operações policiais. Elas vão ocorrer de forma integrada, de forma autônoma. Né? Você vê hoje as guerras, elas funcionam ali, com drone, né? Dentro do gabinete do presidente do país, comandando, né, a guerra. Isso vai ser dentro das polícias. Nós teremos uma inteligência total. Primeiro que hoje os hackers, eles estão avançando muito com o serviço de inteligência, cada vez mais. Né, você vê hackeando a NASA, hackeando o governo americano, imagina nós. Aí o que é que a gente fez? A gente criou a rede privativa de governo, dentro do leilão. Tudo que o governo considera sensível, que pode ser hackeado e que pode ser levado para um outro governo estrangeiro, a gente vai colocar dentro da rede sensível. Essa rede tem R$1 bilhão que vai ser investido nela, então tudo dentro dela. O Banco Central, os bancos públicos, os ministérios, o que o governo considera Petrobras, por exemplo, tudo que o governo considerar sensível vai estar dentro daquele negócio, dentro da rede privativa. Então, todo o serviço de inteligência, de IoT, que você me perguntou, inteligência artificial, que é coisa conversando com coisa, máquina conversando com máquina, a gente vai ver, como a gente viu no 4G surgindo, todas essas a gente vai ver no setor de medicina, no setor de agricultura e no setor de segurança pública. As operações policiais, todas serão parecidas com o que a gente vê em filme de futuro. Isso está muito próximo. A gente achava que isso não ia ocorrer, mas já está ocorrendo. Tem país da Ásia que já tem drone táxi. Você entra num drone sem motorista e o drone ele transporta para um lugar, sei lá, 10 minutos. Vai sozinho. Então, imagina o que isso vai servir para a polícia. Vai ser muito mais fácil, né, você combater um crime com inteligência artificial, você fazer o rastreamento, você conseguir. Vai ser cada vez mais difícil para o bandido.
Porque ele vai, por exemplo, no meu estado, lá no Rio Grande do Norte, tem uma região oeste, que é a região que é mais perigosa, que tem muito mais assalto. Ela tem rota de fuga. O bandido vai, arromba um banco e foge ele anda 100 quilômetros sem nenhuma câmera, sem nenhum radar e sem internet. Então, quando a gente leva a internet para o Brasil todo, a gente vai ter o quê? Onde tem internet, a gente vai ter inteligência artificial, os postes vão estar reconhecendo o carro, reconhecendo as pessoas, os drones vão poder fazer o trabalho também junto com a polícia e vai ficar cada vez mais difícil. A gente vai encurralar muito mais fácil. E hoje tem muita sombra no Brasil. Ministro, relacionado a essa questão de hacker, só complementando a sua fala, desculpa eu estar lhe interrompendo em alguns minutos, mas essa é a preocupação de um dos nossos internautas. Ele fala que o 5G tem a promessa aí de promover grandes transformações, né? E na segurança pública não é diferente, como o senhor acabou de mencionar, né? São múltiplos os dispositivos que poderão ser conectados simultaneamente, o senhor falou sobre isso também, né? Com isso, é fundamental alguns procedimentos para garantir o patrimônio empresarial e de qualquer órgão. O senhor falou sobre monitoramento e segurança, inclusive, que foi feito em Brasília. Como é que vai ser feito esse rastreamento e essa segurança, tendo em vista aí, né, que a gente sabe que o 5G, o senhor está falando, que é de primordial para a segurança pública. Como vai ser esse critério para que a gente possa ter, de fato, a segurança, já que esse 5G, ele dispõe, né, dessa formalização e de ser muito mais ágil, a nosso favor? Então, não dá para você garantir 100% que você vai fazer nenhum tipo de tecnologia que não vai ter hackeamento. Sim. Se você for olhar hoje, a briga hoje que está havendo mundial por semicondutores, por chip, né? Tudo hoje precisa de chip. Um carro normal, você utiliza 1000 chips. Um carro da Tesla, por exemplo, 10.000 chips. E para fabricar os chips, nós só temos hoje em Taiwan, 70% dos chips são fabricados lá, por isso que tem todo em volta de Taiwan, né, navios e submarinos americanos, da China, da Rússia, por causa dessa empresa de chips. Tem 15% na Coreia do Sul e 15% nos Estados Unidos. Um chip, eu fui visitar a Samsung, na Coreia do Sul. Um chip, ele é tão pequeno para fazer um chip, precisa de tanta tecnologia, de tanta capacidade, que ele disse o seguinte, ele fez para eu entender a complexidade, ele disse, ministro, isso aqui é como se fosse, você pega um fio de cabelo, corta em 10.000 pedaços, é o tamanho que os componentes, eles se comunicam ali dentro do chip. Então, para fazer isso, precisa só, uma fábrica dessa demora 4, 5 anos para fazer, com engenheiros que já tem pós-graduação, mestrado, um grupo muito grande. Então, como é que a gente vai garantir que dentro daquele chip não tenha algo para espionar, né? Para espionar um governo, para espionar uma empresa? Como é que a gente vai detectar isso? É impossível. O que a gente faz é diminuir o risco, diminuir a capacidade de hackeamento, né? A gente colocou dentro da rede privativa, por exemplo, a gente vai escolher as empresas que podem participar dessa rede privativa, que eles já fazem rede privativa em muitos anos. Nos Estados Unidos tem 100 redes privativas dentro do governo americano. Todos os leilões eles estão dividindo o país onde não tem interesse estrangeiro, pode ter qualquer tipo de equipamento, que tem rede privativa, eles estão para diminuir o risco. Do mesmo jeito que os hackers eles vão inovando, se o governo não inova, muita gente diz, o 5G vai trazer muito mais risco para que venham esses novos hackers. Muito pelo contrário. Como é que o governo vai ficar analógico enquanto os bandidos estão ficando cada vez mais digitais? Você vê agora na guerra da Ucrânia com a Rússia, quantos crimes que nós estamos vendo cibernéticos, né? A guerra digital em vários países está cada vez maior. A guerra digital, a guerra agora, a nova guerra é a guerra da informação, né? É a guerra para ver quem tem mais informação. Quem tem informação tem poder. A informação dá muito poder para qualquer governo. Então a gente vai diluir o risco. Nenhum governo pode hoje garantir que o seu país possa
seja imune de hacker, não existe isso. Mas a gente fazendo com que o nosso governo invista em inteligência. O presidente Bolsonaro, desde quando assumiu, nós diminuímos a quantidade de crimes no Brasil, diminuímos a quantidade de homicídios, né? Tem saído aí na mídia, mesmo que poucas vezes, mas a gente tem divulgado muito nas nossas também, internamente. Por quê? Porque ele investiu na inteligência, ele investiu na polícia. É um governo que desde o primeiro momento, eu vi aqui o deputado Eduardo falando, que ele entrou para... A gente conseguiu aprovar alguns projetos importantes dentro do Congresso Nacional, porque é um governo que tem como uma das suas principais bandeiras a segurança pública. Não é à toa que o Brasil votou num capitão com vice-general. Então, foi aprovado um governo, o Brasil estava com medo de sair nas ruas. Né? Você via como era em São Paulo, no meu estado, como era. O governo Bolsonaro ele deu muito mais poder para a polícia. A polícia, antigamente, ainda tem muito medo hoje de combater um crime e depois ela que ser a culpada. O criminoso sai por outro dia pela assinatura do juiz e o policial vai responder internamente. Então, isso é uma luta nossa. Não é só em investimento em tecnologia, não. Também tem que ter um debate ali no Congresso Nacional, o convencimento, fazer com que a polícia que sai todo dia de casa, deixa ali sua família, que pode nem voltar, morto ali por um bandido, ela também possa cumprir sua missão e saber que ela vai voltar para casa e que quem vai ser julgado como bandido é o bandido e não a polícia. Então, existe hoje esse debate muito grande e isso vai acontecer. A esquerda e a direita pensam totalmente diferente em relação a isso. Cada vez mais a gente vê a política da esquerda querendo defender os direitos dos bandidos e contra os direitos das polícias, e não é isso. A gente tem que saber que o policial, ele honra, né, o país, o Estado, ele sai todos os dias para cumprir o seu dever e que ele quer ter o direito de cumprir a sua missão, que ele se arrisca todos os dias, mas também que tem um apoio do governo. O governo tem que apoiar, e o governo Bolsonaro é um governo que apoia, e por isso tudo que a gente está fazendo no Ministério em relação à segurança pública é isso, para trazer tecnologia, para que a gente dê suporte, apoio, para que as polícias sejam mais integradas e efetivas no combate ao crime. Tá certo. Essas foram as perguntas dos nossos internautas. Alguém com interesse em fazer alguma pergunta para o ministro? A gente encerra as perguntas, as palestras da manhã, perdão, e voltaremos depois. Ministro, o senhor tem alguma consideração a mais a fazer? Só agradecer e cumprimentar a todos aqui que estão no evento. Um prazer enorme vir até aqui falar um pouco sobre o Ministério das Comunicações e Telecomunicações, como a gente está investindo em tecnologia para ajudar a segurança pública. Não é de um dia para outro que a gente vai conseguir mudar o país, mas com um trabalho com um presidente que acredita nisso, que realmente ele quer fortalecer a segurança pública, ele sabe o que ocorre com o país, né, quando fica frágil. Nós estamos vendo o que está acontecendo com o mundo hoje, e nós temos que investir na nossa segurança, investir em inteligência artificial, investir cada vez mais na nossa polícia, para que a gente seja um país respeitado e que a gente tenha condições de sair com os nossos filhos, com a nossa família na rua, sem que a gente não tenha medo de voltar. Então, esse é um país que eu acredito, por isso eu tenho um prazer enorme de vir aqui no COP, aqui nessa querida Florianópolis, Santa Catarina. Um prazer estar aqui com todos vocês. Parabéns pelo evento, contem com o Ministério das Comunicações no que for necessário. Boa tarde a todos e um bom evento para vocês.